vai ao encontro mesmo, Senhor. Tantos jovens que estão perdidos nesse mundo afora, né? A gente anda nessas ruas e a gente vê tantos jovens jogados como um farrapo qualquer, né? Sempre eu passo assim, eu olho e falo, Jesus, tem misericórdia dessa vida. Deus poderoso e santo, que o Senhor venha abençoar os jovens, Deus poderoso. Que o Senhor venha iluminar o caminho dos jovens, Deus poderoso. Tirar, Senhor Jesus, ele dessas lamas sujas, papai, que está nesse mundo, papai amado. Deus glorioso, quantas mães nesse momento estão chorando para o teu filho, papai. Teu filho foi bem criado, mas pegou o mau caminho. Mas Deus é grande e poderoso para tornar, Senhor Jesus, essa vida, Senhor Jesus, no teu caminho, Pai amado. O Senhor venha abençoar a juventude, Senhor Jesus, do Brasil e do mundo, Deus. Que a juventude está precisando da tua ajuda divina do Santo do Céu. Ô Jesus amado, abençoa as famílias, Deus, abençoa os pais, abençoa os filhos. E que o Senhor dê força ao Pai, tanto para os filhos como para os pais, Deus poderoso. Que o Senhor tome em seus braços toda a juventude do mundo, Deus poderoso. Limpa, Jesus, as mentes, Deus, que foi suja. Ô Senhor Jesus, coloca as tuas mãos divinas e santas, Pai. Muitos filhos nesse momento estão na rua jogados, Pai. Coloca no caminho de casa, coloca nos braços dos pais, nesta noite, Jesus. Abençoa o irmão que disse que vai trazer a palavra nesta noite. Que o Senhor abençoe ele, que ele seja usado como o teu vaso precioso, Jesus, nesta noite, com a tua santa palavra. Amém. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos meditar uns minutos na palavra do Senhor, que se encontra em Gênesis, no capítulo 37, e o versículo 2. Gênesis, capítulo 37, versículo 2. Nos diz assim a palavra do Senhor: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando contou a seu irmão, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhe. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiar ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Uma história bem conhecida. Uma história de um jovem chamado José, que, como a palavra de Deus nos disse, por ser o filho da velhice de Jacó, Jacó amava ele mais que os outros, quer dizer, tinha aquele carinho mais que os outros filhos. A palavra de Deus nos diz, então, Jacó mandou fazer uma roupa nova, bela para esse filho, José. E os outros então ficaram com inveja. A palavra de Deus nos diz que então eles começaram a ficar com mais raiva, mais ódio de José. A palavra de Deus nos diz que
cada vez que acontecia algo em favor de José, os seus irmãos, por parte de pais, o odiavam cada vez mais. A Bíblia nos diz que certa vez, José teve um sonho. José teve um sonho, só que, presta atenção, o sonho de José, para todos que estão me ouvindo esta noite, jovens, irmãos e irmãs, até tem uma música, um cântico, né, como José sonhou, assim também eu posso sonhar. Mas, presta atenção, o sonho de José não foi aquele tipo de sonho assim. Eu creio que todos nós, nesta noite que estamos aqui, você que está nos assistindo, tem um sonho. Uns, talvez, jovem, de terminar uma faculdade, outro de conseguir o seu carro, outro de conseguir o seu emprego, cada um tem o seu sonho. Isso é bom ter, lutar, correr atrás para conquistar. Mas o sonho de José não foi esse tipo de sonho. José não tinha o sonho de ir lá para ser prisioneiro. José não tinha sonho de ir para o Egito, ser governador. Não. Esse sonho que José teve, gera uma revelação, um aviso de Deus na vida de José. É o que iria acontecer mais uns tempos para frente. E o que ia acontecer? Era um livramento de Deus que ia dar para a sua família, que naquela terra ia ter uma grande fome. Então Deus mostrava a José, através do sonho, o que ia acontecer. E José, inocente, contava aos seus irmãos. E os seus irmãos, inteligentes, já sabiam. Eles disseram a José: você quer dizer então que você vai governar sobre nós? Você vai ser o nosso governo? Você vai ser o que vai mandar em nós? Porque na época, irmão, o filho mais velho, que depois do pai era o filho mais velho que vinha comandando. E José, eles não admitiam isso. José, sendo o filho mais novo, imaginar que ia para o Egito, ia governar sobre eles. A Bíblia diz então que certa vez, seu pai manda ele ver como é que os seus irmãos estavam, ou talvez levar um alimento para eles, e ali eles planejaram a morte do seu irmão. A palavra de Deus nos diz então que um dos seus filhos, Rubem, um dos seus irmãos falou: não vamos matar, não. Por quê? Rubem queria pegar o José e devolver para o seu pai, mas os outros: não, vamos matar. Não, vamos então jogar num poço. E jogaram. A palavra de Deus nos diz que enquanto eles estavam ali sentados para comer, veio uma carruagem cheia de escravos, e ali então eles venderam José. E essa carruagem foi até o Egito. Eles não sabiam que aí começava o plano de Deus na vida de José. Eles achavam que ali seria o fim de José, que eles nunca iam mais ver José. José ia talvez ser vendido, talvez não ia aguentar a pressão de ser escravo, ia talvez morrer. Mas eles estavam enganados. O que eles desejavam para José, Deus tinha um plano na vida de José. Porque aquilo que José sonhava, era sonhos de Deus. Deus estava revelando a ele. Eu quero dizer para todos nós que estamos aqui, para você que está nos assistindo, talvez Deus tenha te prometido e te mostrado algo que vai acontecer. Se é de Deus, espere no Senhor. Saiba que enquanto José sonhou, para ser concretizado, para acontecer o que José sonhou, ele teve um período de provações. E muitas vezes não é diferente com nós. A palavra de Deus nos diz que José então foi para o Egito. E ali ele foi vendido para Potifar. Ali então ele começou. É linda essa passagem. Olha o que a Bíblia diz. Aqui no 39,
A palavra de Deus nos diz: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Um jovem foi como escravo. Lá no Egito, o Senhor começou a prosperar na vida dele. O Senhor começou a prosperar na vida dele, que até o seu patrão, o seu dono, começou a notar que tudo que José fazia prosperava e era abençoado. Até o próprio Potifar, ele foi abençoado através da vida de José. Agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado à sua casa, ele confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa dos egípcios por causa de José. Irmãos, jovem, você é uma bênção na presença do Senhor. Deus tem planos na vida de cada um de nós. Escute, aquilo que Deus um dia te prometeu, aquilo que Deus te fez um dia sonhar, creia que vai se realizar na sua vida. Talvez no momento você esteja passando por alguma dificuldade, e faz tanto tempo, eu não sei, nós não sabemos, desde quando José sonhou até acontecer, quantos anos se passaram. Ele era adolescente, ele era um jovem quando ele começou a sonhar. E quando ele governou, provavelmente já era adulto, já é maior de idade. Passou alguns anos. Mas a palavra de Deus, olha o que a palavra de Deus nos diz, irmão. Em Jó 42:2. Eu sei que todos os teus planos não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ninguém frustra o plano de Deus. Aquilo que Deus prometeu, e se nós continuar fiel a Ele, Ele vai cumprir em nossas vidas. A Bíblia diz então: assim deixou ele os cuidados de José, tudo que tinha, e não se preocupava com coisas alguma, êxito com a sua própria comida. O egípcio ali então deixou: José, cuida da minha casa, cuida dos meus servos, cuida de tudo. Só a minha comida que eu gosto de preparar, deixa comigo. Mas o resto cuida de tudo. A palavra ainda nos diz: assim deixou os cuidados de José tudo que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, esse com sua própria comida. José era atraente, de boa aparência. José, pela palavra de Deus, era um camarada bonito, era elegante, chamava atenção, é atraente. E foi passando o tempo, e a palavra nos deu de Deus, José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu patrão, a mulher do seu senhor, a mulher do seu patrão, começou a observar José, e começou a cobiçar José, e começou ali a fazer ofertas a José. E José toda vez dizia não, e não, e não. Eu estou aqui para servir o meu Senhor. E ele diz: longe de mim pecar contra o meu Deus. José, se nós lemos ali, fala assim: ó, eu não quero pecar contra o meu Deus. Ele não queria trair a confiança do seu patrão, mas ele se preocupou, mesmo estando longe, irmão, da sua família. Ele disse: eu não quero pecar contra o meu Deus. Longe de mim pecar contra Deus. A palavra de Deus, ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou e não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Contra o meu Deus. Contra o meu Deus. A preocupação dele era como ia atrair a confiança do seu patrão, do seu senhor, e pecar contra o Deus que ele servia. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia: ó meu jovem, ó meu irmão, minha irmã, o diabo ele não descansa.
A palavra de Deus nos diz que aquela mulher, dia após dia, ia fazer convite a José. Dia após dia ia convidar José para se deitar com ela. As ofertas do mundo, dia após dia. Isso quer dizer, ela não dava descanso para José. A hora que ela via José, ela ia ali e fazia o convite. Assim nós vemos com Daniel, assim nós vemos com Sadraque, Mesaque e Abednego, homens, jovens que foram levados a cativo, e ali, por mais que estava longe da sua pátria, do seu povo, ali mesmo, naquele lugar cheio de idolatria, eles continuaram no temor do Senhor. Eles continuaram ali servindo a Deus. Eles não negaram a Deus nenhum minuto na sua vida, negaram ao Deus vivo. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas. Olha o que aconteceu. Como era de costume, José entrou na casa para fazer as tarefas e nenhum dos empregados estava ali. Se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Ela se aproveitou enquanto estava sozinho, para se aproveitar dele, e mesmo assim ele fugiu. O que eu quero dizer para você, jovem, irmãos, devemos fugir da aparência do mal. O inimigo talvez tenha insistido, para te ofertando coisas que não agradam a Deus, mas é porque Deus tem um plano na tua vida, é porque Deus talvez já te prometeu algo, e Ele quer cumprir na sua vida, e o inimigo sabe que o plano de Deus na sua vida não é pequeno, é grande, e ele quer te derrubar antes que isso aconteça. Assim foi com José. O inimigo sabia que José estava ali. Não era por acaso. José não foi vendido, não foi por acaso. José foi ali como um escravo, não foi por acaso. Deus tinha planos. E você talvez esteja passando por isso, não é por acaso. Porque Deus tem plano na sua vida. Deus tem plano nas nossas vidas, que aqui estamos, irmãos. E muitas vezes o que nós estamos passando não é por acaso. Talvez Deus tenha algo maior, quer que nós chegamos em lugares maiores. Aquela mulher acusa José, começa a gritar. E fala para o seu marido que José tentou agarrá-la. Então o seu marido pega, manda prender José. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar José e o lançou na prisão, em que era posto prisioneiro do rei. José ficou na prisão. Pensa, ele estava na casa do rei, era o responsável por tudo. A Bíblia diz que Deus estava com ele, e ali ele foi temente a Deus. Agora, José ficou na prisão, mas mesmo assim, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. José foi na prisão, foi para a prisão e Deus ali estava com José. Meu jovem, se você está passando por luta, irmão, se você está passando por dificuldade, irmão, seja aonde você, o que você estiver passando, Deus está com você. Deus está com você. Por isso, eita, José, olha o exemplo lindo que José deixa para mim e para você. Maravilhoso, irmãos. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Lá no palácio, José ganhou a confiança do seu patrão, do seu senhor, do rei. Ele, tudo bem, aconteceu aquilo, aquela calúnia caiu, foi para a prisão. Ele foi para a prisão, ganhou a confiança do carcereiro, porque ele era um servo de Deus. Aonde que ele ia, não tinha diferença, ele era o mesmo, ele era José. Ele não mudava. O carcereiro deixou ele responsável por todos os presos. Ou aonde Deus levou ele? Como chefe da casa de Potifar. Ele foi lá para o presídio, ganhou a confiança do carcereiro, exemplo de vida.
os exemplos dele, as palavras dele. Convenceu o carcereiro. O carcereiro falou: José, então você fica responsável pelos presos. Porque Deus estava com ele. E Deus está conosco. A palavra de Deus nos diz que José, homens ali tiveram, algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, ao seu rei do Egito. E eles foram também para lá. E cada um tiveram um sonho. O padeiro e o copeiro tiveram um sonho. E eles falaram: puxa, agora tivemos um sonho e eu não sei, quem vai interpretar esse sonho? Como que eu vou saber o que significa esse sonho? José falou: vem aqui, conta para mim. Que o Deus que eu sirvo, ele interpreta. Ele vai me dar a visão, ele vai me dar a interpretação desse sonho. E aqueles homens contaram a José, e José interpretou o sonho. Mesmo estando ali no presídio, no cárcere, Deus estava usando José. Por quê, irmãos? Porque José estava lá com Potifar em cima, continuou temente a Deus. Josué ele foi preso, caluniado, foi lá embaixo, e que todos podiam fazer: pô, que Deus é esse? Já sofri com meus irmãos, com os meus parentes, a minha família, os meus irmãos já fizeram isso comigo. Vim para cá, estava bem lá em Potifar, agora aconteceu isso de volta comigo. Eu estou aqui, oh Deus, por quê? José não falou. José continuou na presença do Senhor. Enquanto ele estava na presença do Senhor, o Senhor continuou usando José para revelar os sonhos. Oh, meus irmãos, oh, jovens, Deus quer te usar na sua obra. Deus quer te ver louvando a Ele. Deus quer te ver, quer ver você adorando a Ele. Deus quer te ver servindo a Ele. Talvez você foi frustrado por algum motivo. Talvez você já cansou. Talvez você está triste, angustiado. E Deus, muito tempo atrás, Deus prometeu algo que até agora não cumpriu. Mas eu quero te dizer, se foi Deus que prometeu, e se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E se Deus tem plano na tua vida, na nossa vida, Ele vai cumprir. Passe o que passar, você esteja passando o que estiver passando, mas Deus vai cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Aquilo que Ele prometeu, aquilo que um dia você sonhou e você sabe que Deus estava revelando algo para você. Aleluias. Deus vai cumprir na vida tua, na nossa vida. Nós vimos que no fim, o sonho de José, que os seus irmãos não acreditavam, que os seus irmãos não deram bola, ignoraram, zombaram, planejaram em matá-lo. Esse sonho foi concretizado. Esse sonho foi concretizado. E através de José, veio uma grande fome onde seu pai, sua família morava. Então eles foram todos para o Egito. E lá José conseguiu salvar todos. Plano de Deus. Sonhos de Deus. Sonhos que Deus tem na nossa vida. E o que Deus tem prometido para nós? O que Deus tem prometido para você, meu jovem? E por que você entristeceu? Por que você está cabisbaixo? Por que você está triste? Por que lá no seu serviço, na sua escola, no seu colégio, seja onde você estiver, por que você muda? Continue o mesmo. Ser servo de Deus na igreja. Vamos ser servo de Deus aonde nós estiver. Ser servo de Deus na igreja. Seja servo de Deus. O mundo não tem nada para nos oferecer de bom para um jovem. O que o mundo tem para nos oferecer hoje? O que está na alta hoje para os jovens? Os vícios. Você pode ir em qualquer lugar que tenha a turma de jovem, pode ver.
Chega lá, é só bebida, cigarro ou talvez drogas. É isso que eles têm para te oferecer. E o inimigo tem tentado atrair aos nossos olhos com essas ofertas. E quando nós rejeitamos, não pensa que ele vai desistir. No outro dia, ele vai tentar novamente. Mas eu quero deixar um conselho para você. Fuja como José, se refugie no Senhor. Aleluias. Fuja como José e se refugie no Senhor. Que Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção, é Ele que vai nos fortalecer para continuar firme nos seus caminhos. Não desista de servir ao Senhor. Você que está pensando, tenho vontade de ir na igreja. Você que está pensando, eu queria tanto ir numa igreja. E eu tenho desejo, mas eu faço isso, faço aquilo outro. Não ligue, venha. Que o Espírito Santo é o único responsável de convencer você de alguma coisa. O Espírito Santo é o que convence o homem dos seus erros, dos seus pecados. É o Espírito Santo. Eu quero fazer um convite para você. Talvez você está nos assistindo e ainda não serve ao Senhor, ou está em dúvida. Se você deseja aceitar Jesus, eu quero te fazer um convite que você faça essa oração comigo. Nós vamos orar agora com a igreja. E José foi próspero. Se nós for falar aqui de fidelidade, nós poderíamos citar, são exemplos para nós. Talvez nós não suportaria o que José suportou. Talvez nós não suportaria o que José suportou. Mas Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa fragilidade, a tua estrutura. Ele não vai permitir que algo venha para te derrubar, apenas para te testar, vem para mostrar a tua fidelidade para com Ele. Vamos orar nesse momento. Vamos agradecer a Deus pelos louvores, por esta palavra. José foi um exemplo de fidelidade a Deus. 17 anos ele tinha, quando começou as provações na sua vida. E ali Deus o engrandeceu. E assim Deus quer fazer com você, te engrandecer. Deus quer te engrandecer. Deus quer engrandecer cada um de nós, igreja. Se nós continuarmos firmes nos seus caminhos. Convido você agora para fechar os seus olhos. Se quiser ficar sentado, fique sentado. Se quiser ficar em pé, fique em pé. Fique à vontade neste momento para orar comigo agora. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento. Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra, por esse exemplo, Senhor, desse jovem José. Senhor, passou com tantas dificuldades na sua juventude, mas não perdeu o temor do Senhor, não perdeu, Senhor, o seu caráter, mesmo diante dos seus inimigos, mesmo diante, Senhor, das ofertas carnais que foram lhe oferecidas. Ali ele rejeitou, Senhor, porque ele não queria pecar contra ti, porque ele obedecia a ti, ele sabia que aquilo, Senhor, que um dia ele sonhou, era plano teu na vida dele, aquilo que um dia ele sonhou, era plano teu na vida dele. Pai, eu apresento aos nossos jovens, eu apresento a tua igreja e todos os jovens da igreja, Senhor. Deus, revela a esses jovens, Senhor, que está contigo é bem melhor. Aquele jovem, porventura, está orando comigo neste momento. Aquele que está te aceitando como Salvador. Deus, recebe ele, Senhor, na tua presença. Senhor, capacita-o cada um, nos fortalece na tua presença. Ajuda, Senhor, a juventude. Ajuda, Senhor, a juventude da tua igreja. Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus venha abençoar a sua vida. A vida de toda a igreja. Em nome de Jesus. E vamos ficar firmes com Jesus. Amém?